Vamos ver o que disse a ministra Marina Silva sobre o financiamento, né? Sobre financiamento na COP30. Roda aí, pessoal. Eu acho que já temos aqui mais da metade dos recursos, né, que tínhamos nos colocado a meta só nesse primeiro dia. A Noruega faz um aporte, agradeço imensamente os 3 bilhões que a Noruega já manifestou, né? O Brasil já tinha colocado como uma boa semente uma iniciativa do presidente Lula, que o ministro Fernando Haddad viabilizou, de 1 bilhão. A Indonésia também 1 bilhão e a França meio bilhão. Deixa eu contextualizar aqui informações, porque o Fundo de Florestas Tropicais, que é mencionado aí pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela fala sobre esse fundo. O principal doador até aqui realmente foi a Noruega, o Brasil colocou uma quantia, Portugal também. A conferência sobre mudanças climáticas, né, está sendo realizada, pelo menos esse pré-evento, porque, né, já começou, né, mas oficialmente no dia 10. Então, o valor chegou a 5 bilhões e meio de dólares em investimentos prometidos depois de anúncios da Noruega e da França. Os noruegueses disseram hoje que vão fazer um aporte de 3 bilhões de dólares, no maior valor já comprometido por um país até aqui. Os franceses disseram que vão investir 500 milhões de euros. Portugal se soma ao grupo com mais de 1 bilhão de euros. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Alemanha prometeu que vai fazer um anúncio amanhã, depois de um encontro bilateral com o presidente Lula. Com o anúncio da Noruega, né? A Noruega então se tornou o terceiro país estrangeiro a citar valores para abastecer esse fundo. Até amanhã de hoje, só a Indonésia tinha se comprometido com um valor, o mesmo a ser destinado pelo Brasil, que é de 1 bilhão de dólares. Portugal anunciou 1 milhão de euros, como eu disse há pouco. O anúncio de hoje foi feito pelo primeiro-ministro norueguês. Durante a COP30, ele teve um encontro com o presidente Lula e outros chefes de Estado e de governo durante o evento. Dani, esse fundo? É isso, o Fernando Haddad diz, né, 50% da meta para o primeiro ano está batido, sim, mas para botar a ideia, tirar a ideia do papel e fazer ela funcionar efetivamente, vai precisar de mais adesões. O Couto estava falando sobre a ausência, né, dos principais players poluidores. A China enviou, como o Xi Jinping fez uma visita de Estado ao Brasil, inclusive foi a Brasília, participou de desfile com o Lula, visitou o Palácio do Planalto, enfim, fez uma série de reuniões ali com o presidente da República. Ele enviou um representante, salvo engano, é o vice-primeiro-ministro, quem está aqui na COP no Brasil. E os Estados Unidos não mandou ninguém mesmo, né? Mas a China, sim, a China fez a sua revolução em casa, né? Saiu de ser o país maior vilão global para ser um país que lidera, por exemplo, na produção de baterias, né? De carros elétricos, de tecnologia para carros elétricos. Inclusive, quando a China diz que vai tirar o pé na produção de exportação desses materiais, o mundo inteiro fica de cabelo em pé, porque sem eles ninguém dá conta de manter as fábricas girando no mesmo ritmo. Agora, né, poderia ajudar mais. Os Estados Unidos não, é outra questão, e aí é mais do que, né, Couto, no caso dos Estados Unidos sobre Donald Trump, porque você teve Joe Biden fez... gente, desculpa, dei uma porradinha aqui em vocês, perdão, querido telespectador. O Joe Biden tentou fazer da agenda ambiental um dos grandes motes da gestão dele, né? Ele chegou a fazer aquela reunião com líderes globais, na qual, na hora da fala do Brasil, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se levanta. Vocês lembram disso? Ele deixa a sala onde ele escutava os líderes mundiais falarem, né? E aí o Trump vem na ponta oposta, né? A plataforma mesmo de campanha do Trump foi esse negócio de energia renovável balela, tem que perfurar mesmo, os Estados Unidos vão para cima disso, drill, baby, drill, né, que é perfura, baby, perfura. Então, assim, os americanos já se sabia, não enviariam ninguém, porque essa tá longe, na verdade, não é nem que não é longe de ser uma prioridade, na verdade, o Trump tem, para usar um termo ameno, preguiça de uma agenda que é premente, né? Se você pensar num país que enfrentou, por exemplo, o Katrina, né? Fenômenos climáticos duríssimos, poderia ter um olhar mais afeito à ciência neste caso. Mas, bom, com o secretário de saúde que ele tem por lá, que tem dúvida também
de vacina, como a gente viu por aqui, e trata autismo como uma epidemia, sei lá, olha, então assim, ciência realmente não está sendo forte nesse momento da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não é o forte dele mesmo. Ô, Carla, para a gente liberar, eu sei que você tem aí muito que acompanhar, né? O que você pode antecipar? O que a gente tem que ficar de olho para hoje, amanhã também, essa sexta-feira em Belém? Acho que o coach quer perguntar também alguma coisa. Se prepara aí para a escolinha do professor coach. Vou preparar, vem. Antes que a Carla vá embora, trocar coisa de repórter, né? Como é que está trabalhar aí em Belém, com tanta gente que está aí? Como é que ficou a questão da hospedagem? Alguma comitiva que ficou sem abrigo, tá dormindo na rua? Como é que estão os preços aí? Eu vi alguns aí que me assustaram, né? Cafezinho 25, água 25 também, pizza individual R$100. Como é que está a cidade? As obras terminaram? Como é que está para circular aí em Belém? Fala um pouco do clima que está aí. Vamos lá, coach. Tá, vamos lá, por partes. Essa parte aqui, na estrutura da COP, de fato, a gente não pode entrar com comida, não pode entrar com água. A gente aqui na sala de imprensa até tem acesso à água e falaram que a gente vai ganhar uma garrafinha, né, para poder reabastecer. Mas o fato é que as comidas que tem aqui próximo, que a gente pode comprar, um pequeno sanduíche, R$55, pequeno mesmo. Uma porção de pão de queijo, R$45, bem salgado os preços aqui na área da COP. Então, assim, eu ainda não consegui nem ver tudo porque eu não comi ainda, mas eu comprei o sanduíche por R$50 e foi estranho, né? Porque era um sanduíche bem pequenininho. Mas, bom, vamos lá, a cidade. A cidade ainda tem uns pedacinhos que a gente passa, coach, em obra, mas eu tinha vindo para Belém em maio e a cidade era um verdadeiro canteiro de obras, então muita coisa realmente conseguiu ficar pronta a tempo, mas tem um pouco de resquício. Essa área da COP mesmo que a gente está, ainda tem sim várias coisinhas, pequenos ajustes, né, para serem feitos. Tem na hora que a gente passa em alguns corredores, ainda tem material de construção empilhado, ainda tem umas questões assim. Aqui, como eu acabei não ficando muito aqui, né, no centro de imprensa, mas a gente subiu uma matéria, estava faltando água nos banheiros, então esse era uma questão, um problema, então, enfim, mais um problema de infraestrutura para resolver nesse sentido. E aí, sobre as hospedagens, coach, as informações que a gente tem ainda realmente em apuração, mas ontem eu estava conversando com algumas pessoas e algumas pessoas de algumas entidades, né, internacionais inclusive, algumas conseguiram resolver, né, fazendo reformas em prédios antigos e acabando alugando prédios inteiros aí, mas tem sim notícia de que muita coisa ficou vaga, né, por conta do início dos preços salgados ali, muita gente acabou não conseguindo alugar, então a gente, na verdade, ainda também está aguardando a lista oficial de todos os chefes de Estado que vem, todas as delegações que vem, a lista oficial vai ou ia ser divulgada hoje, então a gente vai conseguir ver e entender exatamente onde eles ficaram. E aí os ministros, o presidente Lula, né, como a gente também mostrou, está hospedado num barco alugado, né, de um empresário de Manaus, e ele é a primeira-dama, e os ministros não estão no barco do presidente Lula, mas alguns ministros, como o ministro Fernando Haddad, por exemplo, que fica hoje aqui em Belém, está hospedado em uma outra embarcação, o presidente Lula na base da Marinha, né, que é a base Valdecães, e os ministros no Porto de Outeiros, que foi recém-inaugurado, inclusive, nessa semana mesmo, acabou sendo essa inauguração. E aí, coach, por exemplo, o aeroporto, né, que é a entrada, a porta de entrada mesmo de todos os negociadores e de toda a cúpula, o aeroporto, o presidente Lula veio inaugurar no fim de semana passado, dia 1º, então, assim, há poucos dias antes. E aí, para explicar, Diego, que eu também fiquei curiosa nessa confusão, mas quando começa a COP, quando não começa a COP? Bom, a COP oficialmente, né, as discussões oficiais mesmo, começa na próxima segunda-feira. O que começou hoje? O que a gente está aqui hoje e o que a gente acompanhou hoje com o discurso do presidente Lula? A reunião dos chefes de Estado, né, a cúpula dos chefes de Estado, como está sendo chamada. E essa cúpula, ela foi feita antes mesmo da abertura da COP, segundo algumas fontes, justamente por conta dessa questão da hospedagem, para tentar não reunir
todos os entes, né, incluindo os negociadores e outras questões de iniciativa privada e pessoas mais ligadas à área ambiental em si, dos chefes de Estado. Então, por isso, antecipou-se aí um pouco essa cúpula dos chefes de Estado que o presidente Lula fez a abertura hoje.